Olá, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse Mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder conteúdo. Tem gente reclamando que mesmo com o sininho de notificação ativado, não está recebendo conteúdo dos vídeos novos, então, por favor, o Mago pede que você desative e reative o sininho de notificação do canal para atualizar, né, o YouTube de enviar conteúdos novos do canal para vocês, tá bom? Bom, hoje, como vocês já devem ter visto na thumb do canal, vamos falar de um filme que foi o famigerado filme do ano, de terror, e eu resolvi trazê-lo para o Cinema à Magia, esse quadro que nós falamos de filmes da cultura pop, porque, primeiro, é um filme hypado, é um filme que fala de magia diretamente, então eu acho que é bacana trazermos e avaliarmos juntos se é um filme que vale a pena ser assistido, trazer a ótica, né, minha como mago para vocês, não só o que eu achei do filme a nível de crítica, porque quem já acompanhou pelo Instagram, né, que acompanha o Instagram do Mago de fim de semana, sempre eu falo dos eventos que a gente vai, filmes, exposições e afins pra vocês. E, bom, pra quem não acompanhou, vamos falar agora de Longless, né, Vínculo Mortal, este filme que tem Nicolas Cage, mas também que a atriz entrega tudo, a atriz principal, que eu esqueci o nome dela agora. Bom, vamos para a sinopse do filme. Eu sempre pego a sinopse do site Adoro Cinema para trazer para vocês, né? E vamos lá. Longlegs, Vínculo Mortal, é dirigido pelo cineasta Oz Perkins. A narrativa segue o agente do FBI, Lee Harker, que o nome da atriz é Maika Monroe, que é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila. À medida que Lee mergulha na investigação, ela descobre indícios perturbadores de práticas ocultas ligadas aos crimes, levando-a por um caminho sinuoso e perigoso. Conforme ela desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, lançando-a numa corrida contra o tempo para evitar novas vítimas. Contudo, à medida que ela avança, percebe que algo sinistro a observa de perto, ameaçando não só o desfecho do caso, mas também a sua própria segurança. Enquanto luta para desvendar a verdade por detrás dos assassinatos, Harker se vê em uma encruzilhada entre o dever profissional e os segredos sombrios que emergem, transformando a sua investigação em uma batalha intensa entre o razão e desconhecido. O Adoro Cinema classificou o filme com 4 estrelas, a crítica, né? Enquanto os usuários classificaram com 3 estrelas, 3.2 estrelas ali. Bom, como já foi abordado aqui, Longless nos vai levar por uma jornada muito bem roteirizada. O roteiro do filme, a câmera do filme são excelentes, né? Onde nós vamos acompanhar essa detetive, que ela recém está sendo promovida ou está recém-iniciando na área de investigação, né, do FBI, se eu não me engano, e aí ela se depara com o caso de um serial killer. Só que desde o começo do filme, a gente percebe que essa menina tem uma coisa muito estranha. Ela é esquisita, ela é estranha, e além de ser estranha, meio que perturbada das ideias, ela aparenta ter uma mediunidade, um quê intuitivo a mais, que leva ela ao ponto-chave das situações a quais ela decide investigar e etc, né? Logo de cara, ela se depara com o caso de um serial killer, que é o tal do Longlegs, né? Que ele assina como o tal do Pernalonga. E, assim, o Nicolas Cage, gente, ele brilha como vilão. Ele brilha de um jeito, assim, ímpar. É muito maravilhosa e bizarra a atuação dele. A atuação da atriz, porque não é fácil você fazer um nível de estranheza de um personagem, em uma personalidade como ela traz. Então, assim, as atuações dos atores são impecáveis. Eu penso que o roteiro do filme, ele ganha muito com os atores que são escalados para ele, com as suas atuações e performances, com o seu roteiro e fotografia muito bem dirigidos.
muito bem dirigidos mesmo, né? Então, eu já aviso logo de cara que esse filme, ele não vai agradar todo mundo, né? Tanto que a maioria do público deu uma nota 3 pra ele. Por quê? Porque ele é aquele filme que... óbvio, vai ter spoiler. Todo adora o cinema, todo da magia é o cinema, tem spoiler, né? Então, se você não quer spoiler, vai lá, assiste o filme, depois você volta. A essas alturas do campeonato já deve ter nos piratão da vida por aí, pra vocês assistirem. Quem não quiser ir no cinema, eu recomendo que vá no cinema, acho que é um bom filme pra assistir no cinema. Mas, pra quem não quer ir no cinema, nos piratão da vida já tem, né? E, bom, em Longlegs nós vamos ser... confrontados com o sobrenatural ao longo de uma investigação criminal que essa detetive está investigando, um serial killer. Um serial killer que usa-se de cifras, né, simbólicas, de um alfabeto próprio criado por ele, que ela vai decodificando. Um serial killer que é difícil de entender como ele está de fato ligado aos casos, porque... ele simplesmente não comete o crime, não tem impressão digital, não tem ligação nenhuma, e todos os crimes que são cometidos, onde ele tem a assinatura dele, a cartinha dele lá com os códigos cifrados, são casos aonde alguém da família matou a família inteira. Então o pai que matou a mãe e os filhos, esses casos brutais assim, né? E aí fica aquela questão, mas como assim? Como que esse cara, esse assassino, ele consegue fazer isso? Ele obriga? Ele força? Qual é a forma que ele usa para forçar uma pessoa a destruir o seu lar neste nível? E é aí que o filme vai se aprofundando no sobrenatural. Porque não há, de fato, uma forma natural que justifique as atrocidades que são mostradas nos casos que são investigados ao longo da trama, né? E aí, né, o filme ele vai se desvencilhando, ele vai se resolvendo, e essa resolução ela vai cada vez mais envolvendo a nossa personagem principal, que é a detetive, a Harker, né? A detetive, ela se vê envolvida na situação, mas o grande plot do filme, que eu não vou contar porque aí já é spoiler demais, que se revela no final do filme, é que isso está intimamente ligado à família dela. E é só isso que eu vou falar, não vou falar mais nada, né? Que senão eu vou entregar o filme inteiro e aí vocês não vão querer assistir. Mas qual que é o plano de fundo? E esse spoiler eu preciso dar para poder falar a nível de onde isso entra no ocultismo, porque senão não dá para falar muito bem disso, né? A mecânica, né, que o Longlegs usa, eu vou falar a mecânica, então se você não quiser saber, mais uma vez, alerta de spoiler, sai do vídeo agora e volta só quando você tiver terminado, tá? Como que ele fazia os crimes acontecerem? Esse cara, Longlegs, ele era um adorador do demônio, né? Que só é colocado como diabo, né? Como Satã, como Shaitan. Mostra o 666, essas coisas bem superficiais de satanismo da cultura pop, sabe? O filme, ele, infelizmente, não se aprofunda em simbologia ocultista de esquerda. Ele faz referências básicas, o sigilo de Lúcifer, o 666 e um triângulo ali, só, né? E isso basta para embasar de que o cara, o Longlegs, que é o nosso assassino, que é Nicolas Cage, ele se usava de magia para enfeitiçar as pessoas. E aí, como que isso acontecia? Bom, Longlegs, ele se baseia no mito do Golem, né? Não sei se vocês já ouviram falar do mito do Golem. O mito do Golem nada mais é do que o mito onde um grande cabalista judaico, né, um grande cabalista judeu, ele descobre a fórmula de criar, por meio de um ser inanimado, uma criatura viva. Então, basicamente, ele constrói um ser humano, um manequim de um ser humano, com articulações, que pode mover-se e ter vontade própria. Ou seja, é o que nós entendemos hoje como servidor astral, como spirit dolls, como... enfim, qualquer caso desses, né? E aí, o cara, ele é um artesão de bonecos, né?
o Long Legs, e esses bonecos são entregues por alguém para as famílias. Ele entrega ali, de algum jeito, esse boneco para as famílias que ele decide que deve matar. Né? E esses bonecos estão com o espírito do Satanás, do tinhoso, dentro deles. E não, o que eu acho legal é uma abordagem mais realista, entre muitas aspas, que o filme aborda de como funciona um Spirit Doll. Porque o Spirit Doll que ele cria é um manequim de um boneco bizarro, sinistro, e esse Spirit Doll ele é entregue para as famílias ali, né, que ele quer destruir, que ele quer ofertar ao demônio, porque é como se fosse uma oferenda, e na cabeça dele, né? E aí ele deixa o boneco de alguma forma entrar na casa, e a partir do momento que a pessoa deu acesso, aquela energia daquele ser vai influenciar e infestar o ambiente. Gente, quando eu tava vendo o filme, na hora me veio tantos estalos de casos de exorcismo, e banimentos, e desobsessões de casas, famílias e tudo mais que eu fiz, que envolvia um boneco que foi dado, um presente que foi dado, um ursinho de pelúcia que foi dado, né? E tinha uma entidade maligna assentada naquele ser. E aí aquele ser, o que fazia? Ele entrava no elo mais fraco da família, podia ser o pai, a mãe, aquele que tivesse uma brecha de rancor, de mágoa, de energia negativa, uma abertura mediúnica maior, e aí entrava nesse ser, possuía esse ser, e ao possuir esse ser, destruía a família inteira. Então a pessoa ficava meio que possuída pelo espírito, destruía todo mundo e no final se destruía, né? E aí o boneco era retirado e era levado para outra casa. E caso o boneco fosse destruído, havia um outro boneco, né? A impressão que o filme passa, e eu não sei se eu vi errado, mas acho que não, é que há vários, né? Como se fosse um Spirit Doll ali para cada casa. E eu achei muito bacana essa abordagem que o filme traz do mito do Golem, né? Claro, onde há um espírito sobrenatural em uma entidade inanimada, que nós vamos chamar, dentro da magia, de assentamentos, né, energéticos que a gente pode fazer, seja num assentamento semelhante a assentamentos africanos, egípcios, greco-egípcios, greco-romanos, ou, a nível mais bruxesco, né, as Spirit Dolls, né? O que são Spirit Dolls? São literalmente bonecas, geralmente feitas de pano, mas pode ser qualquer tecido natural, né, que são criadas para alguma finalidade específica. Eu trabalhei muito com Spirit Dolls por um tempo, mas eu acho meio sinistro, porque de fato o espírito mora no boneco. Então aquele espírito começa a se mexer e o boneco amanhece um dia num lugar, outro dia em outro lugar, um dia se mexe sozinho, um dia cai sozinho. E aí você fica meio paranoico com isso, porque é chato, né? Um monte de manifestação meio que poltergeist na sua casa. E isso quase que variavelmente acaba acontecendo, mesmo se for um Spirit Doll para amor ou para qualquer outra coisa. No fundo, o Spirit Doll vai ser o assentamento ou a morada de um espírito que vai ser assentado, depositado nele ali, né? E é muito, muito, muito comum para quem pratica uma magia mais densa fazer esse tipo de presente de mau agouro e entregar para alguém como falsidade, né? Então aí eu lidei com... Eu lembrei de vários casos para trazer sobre isso, mas particularmente um me chamou a atenção, aonde eu fui fazer uma consulta de scrying para uma colega de trabalho na época, eu nem tinha canal do YouTube ainda, e aí eu fui fazer um scrying para ela ali, e no scrying a gente viu... Eu via literalmente um ursinho de pelúcia. E ele era um ursinho branco com o formato de um animalzinho assim, e eu vi aquele bicho com uma coisa muito ruim, uma esfera de energia densa, girando no sentido anti-horário dentro dele. Aí eu fui falar pra consulente, que era minha amiga, eu falei, olha, o que eu constatei aqui no scrying é que a fonte de energia ruim, desses pensamentos, porque ela falou pra mim, quando ela veio relatar o problema, ela falou que a casa dela, as coisas quebravam sozinha, que na casa dela,
pessoa amanhecia com marca de arranhão sozinha, como se alguém estivesse arranhando a pessoa. Na casa dela, começou a ter briga, inquietação, dificuldade de dormir, doenças que vinham e iam do nada. E, enfim, a casa estava toda infestada de um monte de coisa, né? Acontecimentos sucessivos. Melhorava uma coisa, outra acontecia. Melhorava uma coisa, outra acontecia. Um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, quando ela veio me procurar, já estava numa situação onde pesadelos recorrentes com seres enforcando, marcas de arranhões e coisas assim estavam acontecendo. Então, estava numa situação já num nível bem ruim, assim, de infestação. E aí eu vi, e aí eu falei, olha, de quem que você ganhou esse ursinho de pelúcia? E ela, não, imagina, mago, esse ursinho de pelúcia veio da minha mãe de santo do terreiro. Aí eu, foi? Ela, foi. Eu falei, pois bem, queima ele. Ele é a fonte dessa energia ruim que tá na sua casa. Não, eu jamais vou fazer isso. Não, porque ela me falou que esse ursinho tá consagrado pra Herê, que não sei o que não sei o que lá, que ele é o protetor da minha casa, que pipipipopopó, e que jamais vou aceitar isso. Eu falei, meu amor, então tudo bem, continua acreditando nisso. Se as coisas não melhorarem, como eu acho que não irão melhorar, aí você vem falar comigo. Resumindo, me envolvi numa treta, porque ela falou pra mãe de santo dela, a mãe de santo dela negou, obviamente, e aí ela falou que a mãe de santo dela falou que ia fazer acontecer comigo, que não sei o que não sei o que lá, pra eu queimar minha língua, que não sei o que não sei o que lá. Fez, de fato, eu senti uma energia ruim vindo, mas é aquilo, a gente tem bastante proteção, então a gente só ignora, sabe? E a vida dela não melhorava. As coisas continuavam acontecendo. Ela falou que foi nessa mãe de santo fazer descarrego da casa. Fez descarrego da casa e deixou o ursinho lá e continuou acontecendo. Tudo igual. Aí passou um tempo, né, essa menina era do meu trabalho, a gente trabalhava junto, ela não falava mais muito comigo depois disso, porque ela não aceitou muito bem as coisas. Mas passou um tempo, tudo piorando na casa, tudo continuando quebrando, nada continuando permanecendo, tudo com muita dificuldade na casa dessa pessoa. Ela volta até mim e fala, mago, tá aqui. E ela me trouxe o objeto. E ela falou, quando eu estava no caminho pra cá, eu quase sofri um acidente de carro. Ela dirigia, tinha o carro dela, quase sofri um acidente de carro, mas não aconteceu nada. Aí ela, eu tô com muito medo. E ela me falando isso com um olho cheio de água, sabe, chorando. Aí eu peguei aquilo, selei, né, ali com uma magia astral mesmo que eu tinha, levei pra minha casa, na época eu morava com os meus pais ainda, levei pra minha casa, por causa do meu quarto ali, taquei no caldeirão, fiz um banimento com Hecate e taquei fogo naquilo. Mas subiu um fedor. Eu não sei se tinha... geralmente, né, no assentamento de um Spirit Doll, a gente coloca ervas dentro. Quando é pra coisa ruim, geralmente a gente coloca coisas fétidas dentro. Eu tenho certeza que devia ter fel, devia ter coisa de galinha seca ali, certeza absoluta. E subiu um fedor, e pra explicar isso pros meus pais, mas enfim. Na hora que eu tava assistindo o filme, eu lembrei muito desse caso que me marcou muito quando eu trabalhava na Uber na época, né, no escritório da Uber. E me marcou muito essa situação, aí eu lembrei, falei, vou trazer, quando eu fazer um vídeo sobre o filme, vou trazer esse caso, porque é muito forte o quanto que um Spirit Doll, um presente com assentamento de um espírito ruim, pode destruir a vida de alguém. Bom, e desfecho da situação, depois que queimei o Spirit Doll, ela falou que as coisas na casa dela, as manifestações de poltergeist, de coisa quebrando, de arranhões, de pesadelos pararam de acontecer, quase que repetidamente, e aos poucos o lar foi se estabilizando. Eu passei uma limpeza, um banho de chão, um banho de casa, uma defumação, e aí ela fez tudo lá e melhorou a situação. Mas existem níveis de infestação que às vezes não se resolve, né? Tem o caso famoso de Terror de Amityville, não sei se vocês já assistiram, é baseado em um caso real. E o caso de Amityville, de fato, é um Spirit Doll que é dado pra pessoa ali, e aquilo infesta a situação e causa um caos bem destrutivo com aquele pai de família, como a gente sabe.
Tem o caso da Annabelle, que é baseado em um caso real. A boneca tá presa até hoje com o espírito lá, em vez de queimar. Não sei porque que não queima aquilo, mas em vez de destruir, né? Deixa um espírito preso lá na casa, né? Dos Warren lá. Mas é um caso real, se eu não me engano, documentado. É o caso mais sinistro que tem de Spirit Doll, porque a Annabelle, ela passou de mãos em mãos e aonde ela passou, ela foi fazendo destruições, né? Ela não foi em um único lar, né? Até que os Warren chegaram, capturaram a boneca e levaram pra prisão deles lá, naquele museu deles lá. E o filme, ele traz esse quê da magia, né? E eu achei interessante trazer aqui no canal, porque pra mim o filme, como ocultista, ele chega de uma forma diferente que, por exemplo, chegou pro Rafa, meu marido, né? O Rafa assistiu o filme e ele achou um filme ok. Eu achei fantástico, eu achei genial a ideia de um serial killer que, em vez dele mesmo sujar as mãos e matar e assassinar, o que ele faz é fazer magia e, por meio dos bonecos, ele acaba destruindo vidas. E aí eu te pergunto, trazendo para nossa vida real, quantos long legs nós temos no mundo da magia, não é mesmo? Pessoas que eu particularmente apelido de Zé Demandinhas, que saem por aí fazendo demanda pros outros à torta e à direita. À torta e à direita. Olhou feio, demanda. Não foi com a cara, demanda. Não se dá bem no trabalho, não conversa no trabalho, demanda. Tudo é motivo para demandar. Tudo é motivo para fazer mal. Tudo é motivo para ser long legs. Então, esse filme ele chega a mim muito forte, porque o long legs nada mais é do que um mago negro. Que nós chamamos, né, na tradição ocidental, John Fortune, Regardier e o pessoal da Golden Dawn, eles vão apelidar de mago negro essa galera da mão esquerda, que não só da mão esquerda, mas qualquer pessoa que se mete com magia, pra ficar dominando os outros, demandando os outros, destruindo os outros a qualquer custo. Eles são chamados de magos negros, né? Dentro da tradição esotérica inglesa. E long legs nada mais é do que uma ilustração de como um mago negro atua. Apesar da aparência bizarra do Nicolas Cage ali atuando, ele se revela muito fofo. E isso é outra coisa que nós podemos trazer para nossa vida. A pessoa que te demanda nem sempre vai ser uma bruxa caricata, viu, meu anjo? A pessoa que quer te fazer mal, que quer demandar você, que quer ser um long legs na sua vida, às vezes ela vai aparecer vestida de branco, fazendo gracinha, que nem o long legs aparecia. Pois é. E aí no final do filme, né, nós vamos ter a menina descobrindo que ela também estava afetada pelo long legs. Quando ela era pequena, ela teve um encontro com esse mago, e esse mago conseguiu colocar um dos Spirit Dolls dele dentro da casa dela, e isso manipulava a mente, manipulava ela, e era um espírito que se apropriou dela. Ou seja, e mais uma vez spoiler, se você não quiser ver, mas a essa altura do campeonato já tomou vários spoilers. Ou seja, no final das contas, a detetive estava possuída. Outra coisa que eu achei genial do filme, ela está possuída. Na verdade, ela não está possuída, ela está sendo influenciada, né? Existem níveis de possessão. Existe a possessão, que é aquele nível de exorcismo drástico, onde a pessoa perde o controle de si, mas existe o nível de infestação diabólica que a gente fala, que é quando a pessoa está sendo obsessionada. E ela recebe influências demoníacas, influências de obsessores, influências astrais o tempo todo, só que ela está confusa, ela está perdida, ela não sabe o que é isso. A nossa personagem principal ilustra exatamente como que é uma pessoa infestada por espírito ruim. Ela fica exatamente daquele jeito. A personalidade dela é uma pessoa que está perdida. A criança vai falar com ela fala com a criança sem vida nenhuma. Ela não tem vontade de fazer nada.
chamam ela pra beber, chamam ela pra sair, chamam ela pra ir em aniversário, e ela só fica, eu tenho mesmo que fazer isso? Por quê? Porque a vontade dela está sendo cada vez mais devorada. O ânimo, a vida dela está sendo cada vez mais devastada pelo espírito que está obsediando ela. Então, no final do filme, gente, eu achei genial essa cara do filme. Pra quem não é do meio ocultista, vai achar um filme ok. Agora, pra quem é, puta que pariu, esse filme é uma ilustração exata de como um espírito ruim influencia alguém. Tanto da parte do Longlegs, o mago que vai influenciando os outros com a aparência de bom moço ou de uma pessoa meio doida, mas que de doido não tem nada, né? Tanto na parte da grande vítima da história, que é a nossa detetive. E aí as famílias que foram destruídas, claro, né? Que são infestadas, que são possuídas, que são destruídas pelo espírito ruim, que vem por meio de um brinquedinho fofo. Então, eu achei o filme genial. Eu amei o filme. Não só a história vendo de um viés ocultista, mas toda a direção do filme. O roteiro é muito bom, a atuação dos atores é impecável, o desfecho do filme tem um plot twist bem legal. Muita gente não gostou do desfecho do filme porque ele se auto-explica. O filme ele é dividido em 3 atos, né? Ato 1, Ato 2 e Ato 3. O Ato 3, basicamente, é para explicar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e etc. E no Ato 3, é como se ela estivesse recuperando as memórias dela e entendendo tudo. E aí envolve a família dela, e aí envolve o Longlegs, e aí ela descobre que ela está possuída, e que está sendo infestada, né, no caso, pela entidade. E aí, tudo isso na cabeça da menina. E ela vai explicando isso de uma forma muito legal. Eu não achei problema nenhum nisso. Pelo contrário, eu achei legal. Pra mim teria sido problemático se o filme não explicasse o final. Dado que o filme quer ser, sim, um filme de possessão e infestação e influência do demônio na vida de alguém. Se o filme não se explicasse, eu acho que pontas poderiam ser perdidas. Então, nesse caso, é um filme que se explica e é positivo, o que é raro. Eu não gosto muito de filmes que se explicam. Por exemplo, eu fui assistir esses tempos atrás... era um filme que eles ficam numa floresta e eles estão presos numa casa de vidro. Eu esqueci o nome do filme agora. Eu fui com tanta expectativa, mas o filme ele se explica tanto. Ele se explica tanto. Ele se explica tanto que você fala... Chega. Para. O que não acontece em Longlegs. Longlegs é a explicação do desfecho como recuperação da memória da protagonista. Ou seja, ela voltando a ser senhora de si mesma. Então eu achei fantástico. Eu achei incrível. E quando eu saí do cinema eu falei, preciso gravar um vídeo sobre esse filme, porque ele ilustra exatamente como magistas, Zé Demandinhas, trevosos, atuam. E não só isso, mas como a magia afeta as vítimas. Quer saber os sinais de uma pessoa que está sob influência de um espírito ruim, de uma demanda negativa? Veja como se comporta a nossa detetive. Ela ilustra exatamente isso. Exatamente. Uma pessoa apática, sem vida, não quer ir para lugar nenhum, não quer se envolver socialmente com nada nem ninguém, é obcecada em alguma coisa, no caso, ela é obcecada em trabalho, né? A obsessão neurótica em alguma coisa é sinal de infestação, ela fica obcecada no trabalho dela, né? E eu acho que o filme ele tem muita coisa legal para nossa vida mágica, para nossa vida ocultista e para nos alertar, né? Pra gente que sabe que isso é real e não é apenas ficção, nos alertar dos presentinhos que a gente recebe por aí. Ao final de 5 estrelas, de 5 pontas do pentagrama, eu dou 5. Eu gostei muito do filme, pra mim o filme é 10 de 10. Algumas críticas do filme, como a Omelete, a IGN, deram nota 10 pro filme, eu acho que é merecido, né?
mas o grande público não gostou tanto. Pro grande público foi só mais um filme, né? Foi só mais do mesmo e um grande hype em cima dele. Pra mim faz jus o hype, eu acho muito legal como a forma o filme se desenvolve, como tudo se desenrola para que a situação de fato aconteça. Então pra mim valeu super a pena, né? E é isso. Eu espero que vocês assistam Longlegs. Se você já assistiu, deixa nos comentários se você teve essa percepção, se não, o que você achou, o que você não achou. Deixa aí nos comentários. Se você acha também que vale a pena ir ao cinema ou não para assisti-lo, na minha visão, super vale. Tá bom? E é isso, gente. Então, recadinhos do Mago. Se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, na sexta-feira. Nós teremos rito coletivo no final de setembro, de Gremory, o Daimon Gremory, né, a duquesa, dedicado à luxúria, magnetismo sexual, putaria e tudo mais. Se você não tiver medinho de capeta, se você não tiver receio de lidar com uma energia um pouco mais densa, vem e venha disposto a... Porque o grupo também é babado nesse mês, tá bom? Vagas estão abertas, R$150 a participação no rito coletivo. Chama o Mago que a gente faz a sua inscrição. Também, né, avisando que a agenda do Mago está aberta para leitura de mãos, um mapeamento que dá para fazer pelas suas mãos, né, mapeamento de personalidade, mapeamento de defeitos, mapeamento de saúde, e tudo referente à sua espiritualidade ali também. Dá pra ver pelas suas mãos, né? Se você tem chamado espiritual, esse tipo de coisa, tudo dá pra ver. É uma leitura de mapeamento para substituir a leitura numerológica do Mago, que o Mago já não faz mais, por falta de tempo mesmo, que eu tinha que escrever PDF e não dava tempo, né? Enfim. Então a leitura de mãos veio para substituir e substitui muito bem, tá? O pessoal que tem feito tem gostado dos resultados da leitura de mãos. Também tem a leitura de bola de cristal, que é onde o Mago vai, por meio do espelho negro, da bola de cristal, enfim, analisar as suas questões espirituais que você tem. Tem a leitura de tarô, leitura de baralho cigano, leitura de runas enoquianas, leitura da deusa Hecate, onde nós aprofundamos, né, algumas questões pessoais da sua vida que você tenha. Chama, que se você tiver paciência para esperar, a agenda do Mago sempre tem 20 dias de espera aproximadamente, a gente faz acontecer. Preparem-se, porque provavelmente mês de novembro, nova turma de mentoria deve abrir, tá bom? O Mago só abre 2 ao ano, então se não entrar nessa agora, sabe lá Deus quando do ano que vem que vai ter uma outra. Então oportunidade para quem quer ser filho espiritual do Mago, ser treinado e desenvolvido na magia pelo método que o Mago aplica para a minha própria vida e dos meus aprendizes, né? Se você quiser e tiver disponibilidade, se prepare que mês de novembro tem tudo isso. Mês de outubro, o Mago deve abrir a agenda para leitura anual. Eu vou abrir um pouco antes, eu costumo abrir ela no finalzinho de outubro ou início de novembro. Eu vou abrir ela provavelmente já na segunda semana de outubro, tá? Porque o mês de novembro eu vou ficar bastante tempo fora, vou ficar uns 15 dias aí em off, sem poder atender leitura, porque eu vou dar uma viajada, porque eu também sou gente e mereço, né? Então, como o Mago vai descansar um pouco, nesse período eu não vou atender e por isso eu vou adiantar a abertura de leitura anual para outubro. Se você quer fazer o mapeamento do seu próximo ano, do seu ano pessoal, fique atento aí também, tá bom? Tem curso de tarô, tem curso de scrying, corre lá, vai se formar, vai se especializar, vai se aprofundar em oráculos, porque com certeza vai ser útil na sua vida mágica. E é isso, meu povo. Demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e... Falou!